O tema da nossa live, a nossa convidada, é super especial. Nós vamos falar sobre felicidade no trabalho. Ela é uma das principais pesquisadoras em psicologia positiva no trabalho, né? Vocês vão ver, vocês vão conhecer e a gente precisa, né? Entender, conhecer os elementos do bem-estar no trabalho, do engajamento. Começar a explicar, apresentar, né, a minha convidada, a professora doutora Ana Vasques. Ela é presidente da Associação Brasileira de Psicologia Positiva. Ela é psicóloga, mestre em saúde coletiva, doutora em administração, especialização nas áreas de psiquiatria social e hospitalar, professora e pró-reitora de gestão com pessoas na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ela é presidente, eu já tinha falado, presidente da Associação Brasileira de Psicologia Positiva. Depois eu vou falar para vocês seguirem o Instagram da Associação Brasileira de Psicologia Positiva, tá? Ela é membro do grupo de trabalho da ANBEP, Avaliação em Psicologia Positiva e Criatividade. Ela também faz os temas de pesquisas, né, da Ana Vasques, de avaliação em psicologia positiva, bem-estar, burnout, engajamento no trabalho, gestão estratégica de pessoas. Tá bom ou querem mais? Bem-vinda, Ana. Obrigada por aceitar o convite. Antes da gente começar, Ana, eu queria falar para o pessoal, né, e até bom, né, porque, gente, ela é a presidente da Associação Brasileira de Psicologia Positiva, né, e eu queria avisá-los que o congresso, que seria esse ano, foi transferido para o ano que vem, né? Foi para maio, não é isso? Isso, maio do ano que vem. A gente já colocou todas as informações no site. Isso. Gente, olha só, o perfil da Associação Brasileira de Psicologia Positiva é ABP_psicologia, não é isso? Positiva. Positiva, não psicologia. É BP_positiva. Eu já vou ser direta. Tá bom? É possível ser feliz no trabalho? Essa é uma bela pergunta, né? É interessante. Sim, tem várias formas de eu responder a essa pergunta, né? Mas eu acho que talvez a gente pudesse começar a pensar nela pegando dois elementos da pergunta, pegando duas frases, vamos dizer assim, um pouco filosófico, mas eu prometo que a gente chega ali num ponto mais prático. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente pensar é assim, de qual felicidade a gente está falando, o que é essa felicidade e de qual trabalho a gente está falando. E é bem interessante, você me apresentou como estando nesse momento como presidente da BP+, mas eu sou também professora, pesquisadora, trabalho na Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e tenho um núcleo de estudo lá que é em Psicologia Positiva Organizacional do Trabalho. Então, uma das coisas que eu estudo, um dos elementos que eu estudo é justamente essa questão de vínculo de prazer, de realização com o trabalho. Claro que você vai ter vários outros autores que vão tratar especificamente do tema da felicidade no trabalho. Em alguns casos, alguns vão falar de bem-estar, aí tem aquelas divisões de bem-estar no trabalho, bem-estar psicológico. É bem interessante, tem aplicações muito práticas, mas é uma conversa muito longa, né? Sim. Mas, assim, eu acho que o elemento importante para a gente pensar aqui é o que é, e já que a gente está trazendo do ponto de vista da psicologia positiva, é o que a gente trata quando a gente fala de felicidade. Que felicidade é essa? A gente pode ir lá nos filósofos, pode ir, enfim, em vários autores, mas eu vou trazer assim uma coisa bem, vamos dizer assim, geral dessas nossas pesquisas, das pessoas que são interessadas na área. Acho que tem um elemento que não são só os conceitos que a gente estuda, mas que é algo que a gente quer enxergar na vida social de modo geral, que é o que a gente chama de vida plena. E dentro da vida plena, quer dizer, o alcance de uma vida plena, que alguns vão chamar de vida decente, né?
Mas, assim, o mais importante desse conceito de plena é que a psicologia positiva ela entra muito nesse campo justamente dizendo isso. O que é essa vida plena que a gente fala? É que, assim, quando a gente pensa em felicidade, a gente pensa como se fosse um estado que vai se manter. Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Mas a felicidade, ela é uma certa plenitude na nossa vida, em que mesmo quando a gente está em momentos difíceis, a gente tem um estado de bem-estar. Eu acho que é isso que eu acho que é o elemento que a gente pode pensar. A gente tem vários conceitos, a gente fala muito em funcionamento ótimo, né? Então, algumas pessoas implicam até com essa palavra, mas eu acho que quem está na prática também entende isso muito bem, né? O Sim. funcionamento ótimo pode não ser aquilo tudo que a gente esperava. A vida pode não ser tudo aquilo que a gente esperava. Mas a gente pode ser feliz ainda assim, né? Então, assim, tem o apesar de, mas daí quando a gente estuda também, a gente tem aquelas coisas por exemplo, os estudos de gratidão. Acontecem coisas terríveis na vida da gente. No estudo que a gente fez agora com uma aluna minha de mestrado, inclusive, a gente validou uma escala de gratidão. E a Joyce, nos estudos dela, ela trouxe o seguinte: as pessoas aqui no Brasil não são iguais àquilo que se viu lá nos estudos nos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente traz como gratidão coisas que foram ruins. Então, lá nas outras que ela pesquisou, não tinha isso. Então, ela traz. Então, a gente vive aquele momento com muita tristeza, como uma adversidade, mas isso não significa que também não seja um componente da felicidade. É isso que eu quero dizer. A gente não é feliz no mundo de Poliana. Esse mundo de Poliana ele não existe. A vida, eu acho que eu consegui agora expressar um pouquinho melhor, né? A vida real, a vida do dia a dia, ela tem adversidades. Para umas pessoas ela vai ter muito mais do que para outras. Vamos dizer assim, algumas pessoas estão mais protegidas do que outras. Outras pessoas, mesmo que elas estejam em situações de vulnerabilidade, ainda assim elas conseguem. Então, elas têm características, que é o que a psicologia gosta de estudar, né? Psicologia positiva. Então, elas têm características que diferenciam outras em vulnerabilidade. Que forças são essas? Né? Que virtudes são essas? Então, é por esse caminho. Então, sim, é possível ser feliz. O trabalho é uma das esferas. A gente entende, tem vários conceitos de trabalho, mas na psicologia positiva, o trabalho para nós, ele nem é prazer e nem é desprazer, nem é felicidade, nem é sofrimento. O conceito de trabalho é muito simples. Ele é um desgaste de energia. É isso que ele é. Então, ao trabalhar, você coloca o seu esforço, a sua energia, suas emoções, seus pensamentos, tudo naquele teu trabalho. E você tem um desgaste dessa energia. Então, você pode ter desfechos que são de felicidade, vamos chamar assim, e você pode ter desfechos que são de fato de sofrimento, como é o caso de pessoas em burnout. Então, dentro desse universo um pouco mais filosófico, mas eu espero que tenha sido claro, é que a gente pode falar, existe sim a felicidade no trabalho, pode ser que eu precise mudar de trabalho, pode ser que eu tenha que pensar, mas o trabalho aqui não é o local de trabalho, nem é a profissão, é o que eu faço, é o que eu produzo e que me faz feliz. É isso que eu estudo quando eu falo do engajamento, né? É esse vínculo de prazer intenso, de realização, e que é um indicador de saúde, né? Já que a gente trata da saúde emocional, né, Miriam, nos estudos, as Sim. questões essas, né? Então, ele é de fato, assim, não é só que seja possível ser feliz no trabalho, é importante que a gente seja feliz no trabalho. Não só no trabalho, na vida, para que ela Sim. seja plena, né? Então, Nossa, que basicamente, lindo. a pergunta é difícil, mas... Mas foi isso que eu fiz para você. Você falou Eu... igual a minha mãe agora, que deve estar ouvindo a gente, inclusive. A minha mãe fala assim: minha filha, se fosse fácil, não precisava de você. Então, eu nem Beijo, sabia, mãezinha. nem Eu vou... sabia isso. minha mãe sempre fala isso e é muito legal. Aproveito para mandar um beijo para minha mãe. Beijo para a mãe da Ana. Que bacana. E Ana, então, assim, quais seriam os elementos para que a gente possa, então, você falou da vida plena, né? Quais os elementos que a gente identifica a saúde emocional do Tá, trabalhador? Quando, tipo assim, ele para identificar mesmo a tá. saúde
do trabalhador? Tá. Essa pergunta ela é bem interessante, assim, ela é muito boa porque ela faz a gente pensar justamente na complexidade, né? No contexto que é esse trabalhador. Né? Não vamos nem falar agora do momento atual, vamos falar de modo geral, né? Então, a primeira coisa que a gente tem, aí tem muitas teorias que são muito práticas, mas que a gente precisa estudar os fundamentos, que podem explicar isso. Eu vou só trazer os elementos aqui, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o contexto que esse trabalhador está inserido. Tá? Então, a saúde emocional não depende só do indivíduo. Quando a gente fala do trabalhador, a gente pode falar das pessoas. E a psicologia é muito boa nisso, para falar no indivíduo, nos nossos pensamentos, né? Nas nossas emoções, na maneira de tratar, né? Medos, ansiedades, fobias, mas também de desenvolver forças, potencialidades. Cada vez mais a gente avança, né? Nesses estudos, nesses conhecimentos, né? Principalmente, eu acho que uma das áreas mais avançadas é justamente essa da psicologia clínica, né? Com a parte da psicologia positiva nessa área, acho que cada vez tem avançado mais, mas a do trabalho também, a psicologia organizacional e do trabalho. Então, o que que a gente tem? A gente vai ter como um elemento importante pensar o contexto de trabalho, mas não num modo generalista, tá? Bem específico. Então, a gente tem muitos estudos que vão falar, por exemplo, de fatores psicossociais e não necessariamente de riscos psicossociais. Isso é uma contribuição bem importante. Tem um capítulo meu que eu falo isso. A psicologia positiva, ela olha os fatores porque eles não necessariamente têm a probabilidade só do dano. Ele também tem a probabilidade de desfechos positivos. Como o exemplo que eu dei da gratidão, né? Vamos dizer assim. Então, a gente poder olhar esses fatores. E que fatores são esses? Vamos pensar do ponto de vista prático. Um psicólogo que está atuando nesse contexto e que quer, de fato, pensar o que ele tem que olhar. Ele tem que olhar recursos, quais são os recursos que estão disponibilizados para aquele trabalhador ou para aquele conjunto de trabalhadores, recursos específicos, não estou falando só da sociedade, claro que tem recursos da sociedade como um todo, salários, mercado, essa questão, mas quais são os recursos específicos para as tarefas que ele tem e quais são as demandas, como é que essas demandas chegam, né? E aí dentro desse contexto, e aí tem uma grande diferença, a gente tem que olhar a dinâmica, a relação entre essas duas coisas. A questão não é, eu tenho 10 recursos e 2 demandas, então pronto, eu estou super bem. Não, depende. Eu posso ter muito recurso e não estar sendo desafiada. A palavra central aqui é desafio. Se eu não estou sendo desafiado, e o desafio é bem subjetivo, né? Mas se eu não estou sendo desafiado, isso gera em mim o que a gente chama de monotonia. Então, eu tenho recurso demais e eu não estou sendo usado. Então, isso também gera um adoecimento e a monotonia, que a gente chama de bore down, ela como é que eu vou dizer? Ela é uma doença crônica, tanto quanto o burnout, só que ela não é tão falada. Eu tenho estudado vários casos, por exemplo, de trabalhadores de serviço público, por exemplo, que fazem concursos generalistas, não para a área deles, que sentem muita monotonia. Pessoas que vão, sei lá, advogar, fazem direito, fazem, sei lá, áreas técnicas da saúde e viram auxiliar administrativo. Casos de policiais também, que gostam de estar na rua e que estão em serviços administrativos ou vice-versa, né? Que não querem mais estar. Então, essa situação gera adoecimento e gera transtornos psicológicos mesmo, depressão, gera situações em que a gente pode ter ideação suicida. Eu já peguei casos de ideação suicida. Então, tem várias situações que estão relacionadas a coisas sobre a qual a pessoa individualmente não tem o controle sobre aquilo e que está no âmbito organizacional. Nós não podemos fugir dessa análise. Mesmo um psicólogo clínico, ele precisa no seu consultório, se ele está atendendo alguém que é um trabalhador, fazer essa análise, porque isso vai ser essencial como um elemento. E aí, como é que a gente faz, então, pensando nos estados positivos, né, nas emoções positivas? Aí a gente tem que entender bem essas emoções. Tem algumas que a gente consegue desenvolver diretamente. E aí tem, por exemplo, o teu vídeo na BP+, que ficou muito legal, super audiência, né? Você falou bastante sobre a questão da gratidão, aquelas pequenas pílulas que a gente tem feito, tem sido muito bacana, né? Com várias pessoas, e o teu foi agora, essa semana. Também foi planejado, né? Arduamente planejado.
Aparentemente planejado. planejado, né? Então, assim, mas foi uma coincidência feliz, né? E justamente ali você traz aquela forma de fazer, né? Que são rotinas que a gente vai criando, e a rotina ela é muito importante, para gerar gratidão, para gerar uma emoção positiva, né? Isso é um elemento que é bem importante. Então, tem esses que são essas emoções, otimismo é assim. A gente tem aquelas listas, né, de tarefas que a gente pode criar e, de fato, você consegue fazer uma ação mais direta. E tem outras que a gente tem uma ação mais indireta. E aí a gente precisa de outras estratégias. E aí, claro que para o psicólogo clínico é um pouquinho mais difícil, mas ele pode pensar, por exemplo, em termos de rede, de apoio, né? De como é que a própria pessoa também construir, fazer tarefas em que ela construa essas redes de apoio também com seus colegas, ouvir feedbacks, por exemplo, para desenvolver autoeficácia. Outras que são um pouquinho mais complicadas. E tem algumas, como é o caso do engajamento, que a gente nunca desenvolve diretamente. Nós precisamos criar estratégias, e aí quem trabalha, o psicólogo que trabalha na área de recursos humanos ou de gestão com pessoas, como é o meu caso, precisa muito pensar em ações que se sustentem ao longo do tempo. E aí a gente consegue fazer Dá para fazer para todos eles, só que as estratégias é que são diferentes. E aí tem vários, tem muitos estudos. Eu acho que é bacana poder falar ali o laboratório de mensuração do Claudio Woods, né? Ali tem vários instrumentos. A gente tem estudos que mostram com muita clareza, por exemplo, o último estudo que eu fiz sobre burnout, eu tenho me dedicado a estudar agora o burnout. O último estudo que eu fiz mostrou que a satisfação de vida é um elemento importante de todas as variáveis que a gente avaliou como fator de proteção ao burnout. Ou seja, se as pessoas estão satisfeitas com a vida, é mais difícil elas adoecerem do burnout. E é forte a relação, é mais forte do que eu pensava, do que eu podia imaginar. Só que ela não se sobrepõe a outra, que a literatura já mostra, e que na prática a gente percebe muito bem, que são os recursos. Eu posso ter desafios, eu posso ter demandas, eu posso colocar mais demandas. A questão não são as demandas. Elas vão ser emocionais, elas vão ser quantitativas, mas elas só vão ser uma sobrecarga se eu não tiver recursos. Então, é essa relação aí dinâmica que é o pulo do gato, vamos dizer assim. Entendi. E nessa quarentena, como lidar com... Você falou dos desafios, que é isso, né? As demandas sempre vão ter. E as quarentenas, não, olha eu, a quarentena, que já virou 50, quarentena, eu já nem sei que dia que eu tô. Nesse período de isolamento, vamos dizer assim, quais são os desafios, quais os aspectos saudáveis que os trabalhadores... a gente precisa ter, né? Porque a gente continua trabalhando em casa mesmo, né? Então... Isso é muito interessante. Essa pergunta, assim, a gente teve algumas pandemias no mundo, o Brasil nunca viveu isso, né? Então, a gente teve algumas situações no mundo, tem algumas coisas, bastante elementos, assim, que aparecem separadamente, publicadas, mas não tem uma quantidade muito profícua, então a gente sabe algumas questões que aparecem na quarentena, e aí a gente pode falar da pandemia, para não ficar limitado, né? O isolamento, ao distanciamento social. E várias questões de dilemas que se colocam para a gente nesse momento, como, por exemplo, isso, alguns estão em casa e outros não. Né? Então, esses que não estão impactam a vida dos que estão. E os que estão também não estão de férias, né? Então, em uma situação, e isso é um elemento, assim, eu tenho pensado muito sobre isso, até pelos trabalhos que a gente tem feito nesse momento, né? E eu tenho refletido bastante. Essa pergunta, assim, eu acho que é a pergunta do momento, né? Como é que você se mantém saudável, e aí, no caso, como trabalhador, nesse período em que tudo é novidade, tudo é diferente, a gente não tem registro de memória, a gente nunca lidou com situações dessa natureza e que a gente obrigatoriamente se coloca num espaço social que, para explicar ele, a gente não tem elementos para isso. Que espaço social é esse? É a nossa casa. Isso tem aparecido para mim muito forte, sabe, Miriam? Eu tenho pensado muito isso. A gente, na nossa casa hoje, tem que desenvolver todos os papéis sociais que a gente desenvolvia antes em espaços separados. Por mais que
já tem havido, como o Bauman chama, né, essa liquidez das relações de trabalho e Sim. casa, mas a gente traz para dentro de casa todos os dias, o tempo inteiro, e tipo, não tem escapatória, né? Então, até eu estava conversando com o meu grupo lá, as psicólogas que estão atendendo, né, enfim, da atividade que a gente está fazendo ontem, e uma delas falou, pô, tem muita separação acontecendo. E aí alguém respondeu assim, mas tem muito recasamento também É acontecendo, verdade. né? Isso é um elemento que a gente só olha para o negativo e que a psicologia positiva nos faz virar o pescoço e olhar para o outro lado, né? A gente passa a ter que lidar com uma série de conflitos que antes a gente tinha uma fuga, né? Antes a Sim. gente tinha um espaço para isso. Só que também, por outro lado, tem, e aí eu vou falar da minha experiência, do que eu tenho visto, não tanto do que eu tenho lido, o que eu tenho percebido? Dois elementos que estão sendo essenciais nesse isolamento, que é o trabalho remoto, mesmo para aqueles que já tinham a experiência do trabalho remoto, e como é que a gente vai chamar? As famílias, vamos dizer assim, as relações familiares, ou as relações de proximidade, né? Aquelas que agora você tem que conviver 24 horas por dia E e não tem que tem lidar. fuga. Então eu vejo, por exemplo, muitas colegas recebo notícias também, até pelos atendimentos que a gente está fazendo, de fotos que você está no teu escritório, na tua frente estão as tuas crianças, elas estão fazendo o dever de casa, e aí no meio da tua reunião, no teu meeting, tem alguém que vem falar com você que não entendeu o exercício tal, ou tem que fazer a maquete tal, né? E nesse meio tempo tem a comida, nesse meio tempo tem a casa, eu não sei, alguns têm ainda pessoas trabalhando na sua casa, mas a grande maioria liberou, então também, de novo, né? E aí nesse momento, saúde emocional também das mulheres. E ontem eu discuti muito Sim. isso. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Nós, para chegarmos onde a gente chegou, fomos obrigadas a desenvolver múltiplos papéis. Não é só porque o nosso cérebro está preparado, mas assim, a nossa forma de adaptação foi essa. E também, por outro lado, né, não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas a gente desenvolveu uma necessidade muito grande de ser muito perfeito em tudo que a gente faz, né? De fazer as coisas, não para mostrar para os outros, mas porque os outros já estão olhando mesmo. E se a gente fizer igual ao que o colega faz, não é, né? Então a gente também se exige muito. E aí a gente tem hoje um sentimento de culpa muito grande nessa trabalhadora mulher que está dentro de casa, desenvolvendo o papel dela de trabalhadora, ao mesmo tempo que os outros papéis se sobrepõem no tempo e no espaço, vamos dizer assim, né? Então, de certa forma, a gente está percebendo que o tempo, ele é imaginário, porque a gente não sabe mais o dia, a gente não sabe mais o dia da semana, a hora, a gente perde a agenda, né? Mas os papéis também acabam sendo imaginários, porque a gente não vai conseguir ser a mãe perfeita, a mulher perfeita. A gente nunca é, né? Mas a gente vai fazendo esses padrões. Então, assim, Aí, eu falei muitas coisas. e nesse ponto eu acho que o Winnicott, ele é bem acolhedor, seja suficientemente boa. Essa fala é Suficientemente muito boa. boa. Essa fala é muito boa. E aí a gente tem que pensar assim, tá, e qual é o sentido da vida plena? Como é que a gente chega à vida plena numa situação como essa? Porque se é possível, a tua primeira pergunta, né? Se é possível, como é que eu faço isso ser possível agora, nesse momento? Claro que vão ter coisas que são específicas à pandemia, mas aquilo que a gente está falando da saúde emocional fora da situação da pandemia também funciona agora. Qual é a Uhum. adaptação que a gente tem que fazer? E aí eu vou falar da minha observação, tá? Porque, claro, a gente tem pouca coisa sobre isso. Primeiro, a gente tem que ter um autocuidado maior, né? Esse olhar, um pouco mais de humildade, né, para as mulheres, assim, no sentido delas não se colocarem num papel tão alto, né, num patamar tão alto. A gente tem que talvez desenvolver o perdão, se perdoar por não conseguir fazer as coisas tão perfeitas e tão bem. E aí eu vou falar também para os homens, porque é claro que eles também têm, né? Aí é todo sentido para eles também. Eu acho que todos aqueles elementos, a gratidão que você trouxe tão bem, a gratidão para mim, eu vou ser muito sincera, quando a Joyce veio estudar gratidão,
Eu falei, ah, não, Joyce, isso aí não é nada, é muito pouquinho, vamos botar outras coisas. Gratidão, qual o impacto que tem a De gratidão? E novo? esse Ai, estudo, e esse estudo me mostrou que, pelo contrário, ela tem um impacto imenso, porque ela se conecta com outras variáveis, né? Outros elementos, vamos dizer assim, desse contágio emocional positivo, como a esperança, por exemplo. Eu crio esperança, porque eu sou grata pelas coisas que ou eu já passei, ou pelas pessoas, né? Ou a Deus, que seja, né? Também, que é um elemento importante também desse conceito. Então, assim, não tem nada pequeno, não tem nada disso que seja. Então, desenvolver as emoções positivas nesse momento é um autocuidado, e ele tem que ser maior do que os outros. Por outro lado, a gente também tem que detectar medos, fantasias. Se eu tô mais triste, eu vou ficar, meu humor vai mudar, eu vou ter momentos diferentes, eu tenho que me conhecer, o corpo também está se adaptando a uma situação diferente, então ele vai mudar. Eu não tenho mais aquela condição de assalão, de ficar toda poderosa o tempo inteiro, então também, de novo, eu tenho que pensar o quanto que isso me afeta, né? Esses dias eu vi um post, eu morri de rir, umas unhas imensas, compridas, a sobrancelha enorme, o cabelo todo, e a pessoa colocando assim a quarentena, né? O que que a quarentena me faz? Mas aí eu fiquei pensando, engraçado isso, né? Porque no fim, o trabalho remoto, quando a gente se coloca na frente desse aparelho, a gente também fica se olhando, né? Mas ele deveria ser um espelho para a nossa alma e não para o sim. reflexo externo. Então, olhar para dentro, porque é um momento único da gente se mudar. Então, é isso, são essas coisas. E tem um outro elemento só que eu quero trazer nas relações, mas também para as pessoas, que é o estabelecimento de rotinas. Eu tenho estudado muito nesse período de isolamento, é um ganho. O prazer do livro, assim, na minha vida é algo assim, que me define, vamos dizer assim, né? E eu tenho estudado uma teoria da filosofia que é o teleologia, que vai falar, e tem um aspecto que fala muito da prática. Eu sempre estudei muito a aprendizagem pela prática, a prática é um elemento muito importante, né? Então, eu acho que assim, a gente não deve minimizar o papel das rotinas, mas essas rotinas têm que ser prazerosas e elas também têm que nos dar um sentido de identidade, tem que ser coisas que façam sentido para mim. E esse livro, um dos livros que eu estou lendo, se chama Você é Aquilo que Você Ama. E é engraçado porque esse livro Mais um começa a para minha fazer. lista. Anota, ele é bem interessante porque ele faz justamente uma contraposição ao Descartes, e a esse mundo nosso que pensa que você é quem você raciocina, né? Penso, logo existo. Então, eu tinha Aham. lido um livro que chama Penso, Logo Me Engano, e agora eu estou vendo assim, penso, não existo e por isso eu sou quem ama, alguma coisa assim, sabe? O amor aqui, ele é visto como nesse sentido da prática, é a prática do amor, não são emoções que levam você a amar, né, apenas, né? Mas é a prática. Então você cria, e aí sim, são rotinas que você estabelece, não para o controle da pandemia, mas rotinas apenas, né? Mas rotinas que você estabelece para ser capaz de ter emoções positivas como o amor nesse período e enfrentar essas adversidades. É isso, assim, basicamente, são esses. Eu sei que não é, assim, uma Basicamente, fórmula a mágica. pessoa falando basicamente, ela dá uma. Eu tô aqui, me segurei para não chorar. Ah, Só assim, não são isso. fórmulas mágicas, não são, sabe, não tem receita. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento tão especial, no sentido bom ou ruim que isso possa ter. E a psicologia positiva é isso, né, Miriam? Ela tem um lado bom e ela tem um lado ruim. A gente enfatiza virtudes, tá? Mas a gente tem que olhar para essas questões também, né? E isso leva a uma reflexão de vida, né? E esse Sim, momento da quarentena traz isso, da pandemia traz isso, sim, a gente né? aprender a lidar com tudo isso, com certeza a É, gente sai transformado, né? sim. Ou aprende, eu falo muito isso para os meus pacientes, eu falo assim, vamos aprender, porque se a gente não aprende é pior, pior, É, é e a isso. gente Mas não precisa piorar mais nada. Chega. é. E as pessoas pensam que a aprendizagem é uma coisa que não dói, né? Ah, é, sim. Mas dói. Aprender também, aprender dói. Sim, sim. E Ana, nessa quarentena, seu departamento parou ou não? Não, não, pelo contrário.
A gente faz quase tudo que a gente fazia. Vamos falar da universidade, tá? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais tem ouvido. Assim, a universidade não parou. Primeira coisa, eu preciso declarar para o mundo, porque tem pessoas esquecendo de dizer isso, a universidade não parou. A gente simplesmente não tem aulas presenciais, mas a gente não parou. O resto a gente faz, e a gente faz um pouquinho mais, porque aí eu vou falar da minha, mas as outras também. Como a gente é uma universidade federal, a gente tem muito sentido da sociedade. O que a gente faz? E eu estou nesse momento pró-reitora, né, de gestão com pessoas na minha universidade. Então, o meu trabalho ele não é um trabalho burocrático, ele é um trabalho inicialmente estratégico para pensar as políticas e tal, mas com a pandemia, a primeira coisa que a gente fez foi montar eu tenho uma psicóloga, né, mas um serviço voluntário, nós hoje temos 30 psicólogas trabalhando com a gente, para atendimento da nossa comunidade. Então, a gente faz o acolhimento, a gente tem 5 protocolos, e os protocolos estão disponíveis, inclusive, no site da BP+, para quem quiser acessar. Eles são públicos, não precisa ser sócio, qualquer pessoa, porque a gente entende que o conhecimento é para isso, né? É para ser, e com autorização de todos os autores e da universidade, inclusive. E desses protocolos que a gente fez tecnicamente, a gente vai atender, então, um primeiro protocolo é um acolhimento para saber, oi, você está bem? Porque a gente tem as autodeclarações de saúde, que são as pessoas que têm grupo de risco. Todos que preencheram essas autodeclarações já foram atendidos. Essa é a notícia que eu tenho para dar. Todos na minha... Nós somos quase 600, a gente é uma universidade pequena, especializada na saúde, mas todos que preencheram a autodeclaração foram atendidos. Então, agora a gente está indo para aqueles que não são ainda de risco, mas foram atendidos no protocolo 1, que é esse do apoio social, se está precisando de alguma coisa e tal. O protocolo 2 é para aqueles que demandaram, e aí sim vem o atendimento mesmo, vamos dizer assim, para pandemia. Ele não é um atendimento para situações de transtornos mentais comuns, ele é um atendimento que é focado na pandemia. E aí eu tenho uma equipe que são 6 profissionais, tem professores também envolvidos, mas todos psicólogos, que fazem a coordenação dos outros psicólogos, né, desses 30 que eu comentei. E temos alguns alunos também envolvidos, mas não em atendimento, mas sim nessa parte do acolhimento, de apoio social. Nós temos a empresa júnior da universidade que está fazendo um trabalho em grupo, tudo virtual, tá? É tudo online. E aí a gente tem os transtornos mentais comuns. Eu tenho alguns colegas, enfim, na universidade. Quando eu falo de universidade, eu falo docentes e técnicos, tá? E aí a gente também tem estagiários administrativos, que também são atendidos, e bolsistas de apoio técnico, de contrato de 1 ano, que pode ser renovado por mais 1 ano, que também são atendidos. Então, é toda a comunidade, né? E aí, se aumentando, a gente chega ali a uns 700, quase 800, né? 800 pessoas no modo geral. Mas a gente fez, então, esse protocolo também para transtornos mentais comuns, se for o caso, e aí sim eu tenho um grupo especializado, e aí é mais a análise de comportamento, também supervisionado e com a ajuda de professores da área. Aí a gente tem os profissionais de saúde, como a gente é da área da saúde. Então, esses profissionais de saúde aí, nós temos os nossos residentes da psicologia e da psiquiatria. Então, tem um serviço que foi montado com a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre para atendimento dos profissionais, especialmente aqueles que estão no combate à Covid. Eles têm um momento inicial que é com as residentes da psicologia supervisionado por nossos professores e tem uma preceptora também do hospital, claro. E a mesma coisa com a psiquiatria, só que eles fazem a primeira triagem, técnica de intervenção breve, inclusive tem técnica de TCC e outras técnicas, aí vai depender do caso para ser encaminhada, aí tem um fluxo para isso, e a psiquiatria até os casos, se acontecer de ideação suicida ou de risco de suicídio a gente tem também os protocolos para isso, né? Então, o protocolo 4 e o 5 acabam indo por esse encaminhamento, né, mais geral. E aí eu acabei que eu não terminei de falar, a gente tem muitos parceiros, porque quando é uma coisa assim positiva, tem um contágio emocional. Então, o departamento de psicologia, por exemplo, ele está com 70%, 80% do seu pessoal envolvido, ou me ajudando a fazer os protocolos, a pensar, a discutir. Eu levo sempre o departamento, então eu já posso dizer que é 100%, porque todos me ajudam, mas também a discutir, vamos dizer assim, junto com os alunos, a coordenar e a supervisionar. Então, eu tenho a SET, que é essa empresa júnior da psicologia na universidade, que está fazendo o trabalho aí em grupo com todos os estagiários administrativos,
E eu tenho agora duas professoras que estudam a linha de famílias, fazendo para nós um programa, e aí eu não vou dizer qual é, porque se tiver algum professor da universidade, ele vai ouvir, aí vai ser um spoiler, e a gente quer fazer Tá, não. surpresa, mas Não pode. com tema específico das famílias. Esses dois temas que eu falei, trabalho remoto e família, a gente está achando modos de fazer. Fora campanhas, fora plano de trabalho que eu tenho que mandar para o Ministério da Economia, para o Ministério do Relatórios. Então, assim, uma das coisas que a gente tem sentido muito é isso, é muito mais trabalho do que antes, até porque não tem essas barreiras, né? Então, quando eu falei muito pelas coisas que eu vi. Então, a gente está, sim, trabalhando muito. Na BP+, a gente está convidando, né, para fazer os vídeos. Estamos pensando agora em fazer uma série de palestras também, não do tipo da webinar, uma coisa um pouquinho mais interativa também. Daqui a pouco a Miriam também vai ouvir sobre isso, né? Também não vou dar spoiler, né? Das coisas que a gente está pensando. Então, a gente não pode parar. Então, e não para, né? A gente não para. A gente falou isso aquele dia, né? Lembra que a gente Sim. falou isso? A gente não para. E eu acho que é Não. para isso que a gente está aqui. Agora, assim, finalizando assim, essa parte, eu quero dizer assim, esse relato, eu acho que esse relato só serve para dizer isso. Se a gente está em alguma posição, não importa qual seja, eu estou hoje como pró-reitora, amanhã eu posso estar assim, em sala de aula, não é problema nenhum, não é questão, para mim não é isso, mas a posição que a gente está hoje é a posição estratégica para levar esse conhecimento, para levar essa aprendizagem, ou para aprender junto, e para fazer aquilo que a psicologia positiva nos ensina, que é olhar os problemas com, né, com clareza, mas apontar para as questões que são de desenvolvimento positivo, de felicidade, de vida plena, porque é isso que a gente busca na vida, né? Sim. Afinal de contas, para que serve o trabalho? Né? Certamente não é uma pergunta pequena, né? Mas para que Não. serve? Não é para isso? Então, a vida plena continua, né? Apesar de tudo. Pode estar acontecendo o que foi. E olha que não é fácil. Eu tenho uma amiga que brinca que ser brasileiro não é para qualquer um. Não é mesmo? É fase de videogame. É fase de videogame. Tipo, Acho vem que outra nem no isso. videogame idealizaram. Mas é isso. Seja o que for, o importante é a gente saber que na posição que a gente está, a gente pode contribuir, a gente deve contribuir, porque isso também vai dar sentido para a gente. E vai ser bom, se a gente souber organizar, vai ser bom. Ai, com certeza. Gente Uhum. do céu, que riqueza. Ana, na hora que você falou, sem brincadeira, eu me emocionei. Na hora que você falou da saúde emocional da mulher, que a gente tem que se perdoar, eu falei, ai meu Deus, sou eu. Uhum. Tenho que trabalhar meu Aham. auto-perdão também, porque realmente a gente se cobra, a gente. Sim, E tudo mudou, né? Tudo mudou, a logística mudou, né? sim. Mas que bacana. Muito obrigada pela sua participação. As pessoas às vezes me fazem algumas questões e eu estava lendo esses dias, relendo, porque veio para mim essa memória desse capítulo do Bauman, que é um filósofo, né? Sim. E veio essa questão sobre a sociedade que a gente vive, né? A questão que a gente vive hoje, que se coloca, né? Já que a gente está falando de vida plena. Então, eu queria deixar uma mensagem final. Quero ler só um parágrafo desse capítulo que chama Sou eu o guardião do meu irmão? Não sei se vocês conhecem, mas ele é muito interessante, é muito atual. E ele diz assim, é só um parágrafo, é bem rapidinho. Quando Deus perguntou a Caim onde estava Abel, Caim replicou zangado contra a pergunta: Sou por acaso o guardião do meu irmão? O maior filósofo ético do nosso século, Emmanuel Levinas, comentou que dessa pergunta zangada começou toda a imoralidade. É claro que eu sou o guardião do meu irmão. E sou e permaneço uma pessoa moral enquanto não pergunto por uma razão especial para ser. Que eu admita, quer eu admita, quer não, sou o guardião do meu irmão. Porque o bem-estar do meu irmão depende do que eu faço ou do que eu me abstenho de fazer. E sou uma pessoa moral porque reconheço essa dependência e aceito a responsabilidade que ela implica. No momento em que questiono essa dependência e peço, como fez Caim, que me deem razões para que eu me preocupe, renuncio à minha responsabilidade e deixo de ser um ser moral. A dependência do meu irmão é que me faz ser ético. A dependência e a ética estão juntas e juntas elas caem.
Então, eu queria dizer que nesse tempo de quarentena, que a gente possa ser o guardião dos nossos irmãos e que a Irmão, gente possa ter uma sociedade cada vez melhor, tá bem? sim, o outro importa. Exatamente, exatamente. Somos guardiões, sim, Do da nossa irmão. sociedade. Que lindo, Ana. Tá. Assim você não me vê, você não me... Que isso? Ué, você me Gente, convidou, eu me preparei. até demais. Ah, é um prazer estar Até... aqui. Eu acho que é uma oportunidade da gente ter uma mensagem para transmitir, né, Miriam? Tu tem feito tantas coisas boas e eu fico muito feliz de poder estar participando contigo, bem sincera desse jeito. Muito obrigada. Ai, obrigada, eu que agradeço.